Olá, me chamo João Pedro, sou professor de música, sou professor de artes e também instrumentista. E estou aqui com esse conteúdo sobre a flauta doce que a gente já vai ver. Mas antes, um adendo. Esse conteúdo vai ser disponível pelo evento Cultura Presente nas Redes 2, ok? Então sigam esse hashtag que vocês vão poder ver vários conteúdos de diferentes ramos da arte, ok? Muito bacana mesmo. Mas vamos lá, sem muito atraso, sem muita demora. Hoje a gente vai falar um pouquinho, brevemente, desse instrumento aqui. Todo mundo deve conhecer a flauta doce, é um instrumento bem comum, bem popular, todo mundo conhece, né? Mas será que vocês sabem de onde surgiu? Um pouco da história, um pouco do funcionamento, um pouco da família dela. Ela tem uma família, instrumentos diferentes. Então a gente vai saber um pouquinho disso tudo hoje. O conteúdo que tem aqui é um breve resumo, não é o informativo completo, muito longe disso. Daria livros e livros e livros para falar sobre apenas um instrumento. E além do mais, a história de um instrumento está diretamente relacionada com a história de diversos outros instrumentos em diversos movimentos artísticos. Então, para a gente falar da flauta doce, a gente precisa falar um pouquinho só das outras flautas também, porque elas estão diretamente interligadas na sua história. Mas antes de entrar nessa parte histórica, vamos falar um pouquinho desse instrumento aqui. O que ela é? O que é a flauta doce? A flauta doce é um instrumento de sopro, né? Onde a gente sopra e o nosso sopro ele passa por esse tubo interno, né? E de acordo com a posição dos seus dedos, ela vai produzir um som diferente, porque a passagem do ar vai ser diferente. Né? Quando você fecha todos os tubos, o ar precisa passar para um local mais longo, até chegar aqui. E quanto mais você vai tirando os dedos, mais você vai modificando o som. Né? Isso vale para a maioria das flautas aí que a gente conhece. E o som é produzido dessa forma, né? Ele vibra aqui dentro desse corpo do instrumento e através disso aqui que a gente chama de boquilha é como se fosse um apitinho. Ó. Igual um apito, a estrutura de funcionamento disso aqui. Só que quando você encaixa num corpo mais comprido e coloca esses orifícios aqui que são milimetricamente calculados, né? Não é qualquer furo aqui, é tudo bem certinho, bem no local certinho, tudo muito bem estudado para produzir sons com afinação, né? Produzir notas afinadas. Ela também não produz qualquer som, ela produz notas musicais, né? E normalmente, hoje em dia, a gente vê ela sendo produzida no plástico, né? Um tipo de resina dura. É bacana, legal. Antigamente não tinha esse plástico, então normalmente elas eram construídas em madeira, como essa aqui. E ainda hoje em dia, como essa aqui também, a gente pode encontrar modelos em madeira que modificam um pouquinho a sonoridade. Né? O material modifica completamente a sonoridade. Pode ser de plástico, pode ser de madeira. Tem flautas hoje em dia de metal, que tem um som bem peculiar também. Então essa fabricação se dá de diversas maneiras. E normalmente a gente pensa que é um brinquedinho isso aqui, né? Porque na cultura popular a gente vê elas sendo distribuídas em festas, em eventos, festa junina, quem já foi? Sempre tem aqueles prêmios, uma flautinha dessa, só que é uma flautinha muito desafinada, né? Uma flauta, não essa aqui, mas uma flauta doce dessas bem baratinhas, assim, de loja de R$1,99. Não são bem instrumentos, estão mais para perto do brinquedo mesmo. Só que elas imitam um instrumento de verdade, que é a flauta doce, e que a gente acaba acreditando que é um brinquedo, por conta dessa cultura também, por conta do sumiço que ela teve, que a gente vai ver em história também, por conta dos seus usos muito mais pedagógicos do que instrumentais. Né? Normalmente a gente não vê uma flauta doce hoje em dia em uma orquestra. Hoje em dia. Beleza? Mas é possível e tem sim também. Então vamos falar um pouquinho da família dela. Essa aqui é a mais popular. Ela é a flauta soprano, ok? Mas existe uma gama de variedades dessa flauta,
de tamanhos diferentes, de afinações de certa forma diferentes. Não é bem afinação, né? Porque a nota Dó começa em uma outra posição nas outras flautas. Ela ainda é afinada em Dó. E, por exemplo, essa pequenininha aqui, ó, bem menorzinha do que a flauta soprano, ó. Essa aqui é a sopranino. Ela tem um som bem mais agudo. Se for puxado... Se eu for fazer a escala dela inteira... Ela é bem mais aguda do que essa aqui. Desculpa a desafinação. E também, vou continuar usando essa aqui de exemplo, que ela é mais padrão, né? A gente tem também essa maiorzinha aqui, que é a contralto. Na história a gente vai ver, essa aqui é um pouquinho mais popular, era um pouquinho mais popular do que essa aqui. Por quê? Porque a tessitura dela, o alcance dela, a região em que ela toca as notas, é bem parecido com a região da voz humana. Então ela era muito utilizada. Ela tem um som mais grave. Bem bonito o timbre dela, não é? E ainda existem outras. Soprano, né? Como eu falei, eu ia continuar usando de exemplo. E essa grandona que mal cabe na tela é a tenor. Ela tem um som muito mais grave do que essa aqui. Se eu não me engano, soprano é de Dó5 a Ré7 e a tenor é de Dó4 a Ré6. É uma oitava abaixo dessa aqui. Reparem, ó. E o som dessa aqui. É um som bem mais profundo, grave, né? Muito utilizado para fazer as linhas de vozes mais baixas, mais graves, mais contínuas. Além dessa, da tenor, que é desse tamanhão aqui, tem a baixo, né? Que é muito maior. Ela chega a ter que ser tocada com um tubo, como se, por exemplo, aqui é fechado, não tem nada, e tem um tubo que sai daqui para você tocar ela assim, ó. O tubo vem para sua boca, fica no instrumento, né? Tem algumas flautas baixas que tem esse sistema de boquilha aqui também, mas elas são bem maiores e eu não tenho aqui, para dar de exemplo. Vale a pena vocês colocarem na internet uma foto, flauta baixa, flauta doce baixo. Além dessas, tem mais, tem a contrabaixo, que é uma oitava abaixo da flauta baixo. Confuso, né? Uma oitava abaixo da flauta baixa. Mas é isso mesmo. Ela é muito grave. Quando ela é tocada, algumas notas, dá para você ouvir a vibração dela, de tão grave que é. Entende? Ela já é uma flauta um pouco mais recente. Tem outros modelos também. Tem a Piccolino, que ela é menor do que essa. Mais aguda do que essa. É quase metade dessa. Uma flauta pequenininha mesmo. Tem a Garklein, que ela só tem um pouco de um alcance diferente. Assim, é também uma oitava acima dessa aqui. E, como eu falei, tem a subcontrabaixo. E tem outros modelos de flautas também. Flautas que são construídas de forma diferente. Por exemplo, em vez dela ser cilíndrica, elas são quadradas. Talvez você já tenha visto por aí na internet. Elas também são mais recentes, né? E é isso. Essa é a família da flauta. Mas vocês têm ideia do porquê que a flauta tem uma família? A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente chegar na Renascença. Mas antes, vamos fazer um contexto? Vamos contextualizar melhor a história da flauta no geral? Pensa também na flauta transversa, em outros tipos de flauta, porque a história delas, em algum tempo da história, era a mesma.
ela foi se ramificando em outras coisas, em outros instrumentos, entendem? Então, a flauta, o instrumento flauta, o soprar, o instrumento que você sopra em um tubo e produz um som, é muito antigo. A gente pode remeter a história desse instrumento à pré-história. Sim, a pré-história, muito tempo atrás, antes da Grécia, antes do Egito. Lá com os homens das cavernas, como a gente chama, né, com as pinturas rupestres, que eram pintadas, muitas das vezes, pelas nossas teorias de hoje em dia. Né? A gente não sabe exatamente, mas a teoria mais aceita é que não tinha uma função artística aquela pintura especificamente, era uma função religiosa. Era como se fosse uma oferenda a divindades para trazer sorte ou para prender o espírito da caça, sabe? Prender o espírito animal para que eles tenham sucesso na caça. E isso é refletido, com certeza é refletido na música, porque talvez, na época da pré-história, a música não era bem música. As flautas não eram tocadas com o intuito de fazer música, de fazer essa arte, de fazer esse embelezamento sonoro. Né? Na verdade, a teoria mais aceita também está relacionada à mesma da pintura rupestre. Na verdade, a flauta tinha uma função diferente. Provavelmente fazer som. Fazer som como assim? Bom, imagina que os homens das cavernas, digamos assim, né, os homens da pré-história, eles eram nômades, coletores. Eles precisavam estar sempre caçando, procurando um local seguro para sobreviver dos predadores e também para encontrar a presa. Então, acredita-se que muitas dessas flautas eram, na verdade, usadas para produzir sinais sonoros. Sinais para chamar a atenção dos seus aliados e diferentes padrões sonoros. Por exemplo, uma brincadeira aqui. Por exemplo, se eu fizesse assim, poderia simbolizar, talvez, que o dia chegou, que o sol nasceu. Se eu fizesse alguma coisa assim... Tô inventando, tá? Não era assim, a gente não tem registro. Mas poderia simbolizar que existe alguma caça, algum animal a ser caçado por perto. Entende? Então, eles poderiam usar essas flautas para esquematizar os sons de forma simbólica, para representar coisas. Ou realmente para imitar pássaros, para ajudar na caçada, né? Para sinalizar. Ou talvez até para colocar as pessoas que estão ali pintando as artes rupestres ou que estão em algum ritual em algum estado de transe, porque a música tem essa capacidade, né? Todo mundo que ouve música fecha os olhos, dá uma relaxada. Isso é uma alteração na sua consciência e muitos xamãs, ainda hoje em dia, ainda em outros períodos, eles usam da flauta, do tambor, para poder induzir esse estado de consciência e acredita-se que pode ser também uma ferramenta usada pelos ancestrais da pré-história. Mas aí o povo foi evoluindo, o homem foi se sedentarizando e blá, blá, blá. Ele ficou fixo, se sedentarizou. Ficou sedentário, né? Então, de certa forma, a estrutura toda da arte também mudou. A arte começou a ser realmente arte, com o intuito de embelezar, de enfeitar. E a música também provavelmente andou nesse caminho. Né? Agora a gente pensando mais um pouquinho no futuro, na história antiga. A gente pensando na Grécia, no Egito, na Índia antiga, no Japão antigo. Dá uma pesquisada na internet aí. Dá uma pausa nesse vídeo, pesquisa 5 minutinhos aí. Flauta da Grécia Antiga, flauta do Japão Antigo, flauta de tribos indígenas antigas. Todas as culturas, de certa forma, quase todas, elas apresentam algum instrumento musical muito semelhante à flauta, ou idêntico assim, um do outro, com pequenas modificações. Por exemplo, o aulo. O aulo era uma flauta que era tocada com 2 tubos, um para cada mão. Né? Tinha uma boquilha e era dividido em 2 tubos, onde você tocava. A gente tem também os modelos de flauta, por exemplo, flautas em madeira, que seriam transversas, como essa aqui, que não é antiga, é recente, né? Tem uma estrutura recente, mas... Mas essa forma de flauta, né? Com esse furo aqui, onde fazer... é muito antigo também. E tem pinturas e gravuras dessa época que remetem à flauta assim, já. Entendem? E diversas outras também, como o Kizakhan na Hungria, que tinha um formato de bengala.
Tem o galobetes também, que era tocado em uma mão só. Uma flauta com 3, 4 furinhos para você tocar com uma mão só. Entende? E todas essas flautas, elas têm uma relação, de certa forma. Tem também a whistle, que chamam de flautas irlandesa, né? Também, essa aqui é um modelo recente, claro, mas ela também remota a tempos muito antigos. Para você ver, ó, ela tem 6 furos apenas, diferente da flauta doce, que tem 7 aqui na frente, e atrás ela tem um furo de oitava, a flauta doce. A whistle não tem, assim como a flauta, aquele piccolo que a gente chama, né, essa aqui é uma flauta de bambu, ela também não tem esse furo atrás de oitava, né? A flauta doce desenvolveu esse furo atrás e esse 7º furo depois, quando a gente começou a chegar já na Idade Média, né? Na verdade, mais para a Renascença do que Idade Média. Idade Média é bem mais à frente do que a Idade Antiga, né? E nela, a música já tinha uma evolução muito grande, com todo esse passar de tempo, né? Com todo esse passar dos anos e milênios da Grécia, do Egito, de outras culturas se unindo já nessa época, né? Até chegar na Idade Média. A música era dividida entre música profana e música sacra. Música sacra é a música da igreja, né, do cristianismo, e a música profana era a música do povo, de certa forma, que eles chamavam de música profana simplesmente pelo fato de que não era música religiosa. Complicado. Mas enfim, o que imperava era o cantochão, um estilo de música sacra que normalmente era cantado em uma única voz. Né? Como assim uma única voz? Uma pessoa só cantava? Não, poderia ser um coral de 150 mil pessoas, mas todas elas cantariam uma única voz, uma única melodia, a mesma melodia. Não tinha coral de 150 mil pessoas, né? Mas foi um exemplo que quer dizer, uma voz só não quer dizer que uma pessoa ou 2 pessoas estejam cantando. Não, quer dizer que uma melodia só está sendo executada, independente da quantidade de pessoas. Né? A gente sabe que dentro das igrejas é muito popular os corais. Isso vem já dessa época. Nessa época também era. As pessoas se organizavam e aprendiam música na igreja para poder cantar nesses coros. E depois do cantochão, a música começou a evoluir para o organo, que a gente chama, né? Que aí é o princípio da polifonia. Antes era meio monofônico, como eu falei, tudo a uma voz só, uma voz monofônico, né? Faz sentido. Polifônico também faz sentido. Poli, várias, fonia, sons, vários sons. Então o organo, no início, ele mantinha esse cantochão, essa estética de uma voz só, porém, eles começavam a botar um baixo contínuo, um som grave, que sempre era mantido igual, enquanto a melodia ia se desenvolvendo. Depois ele foi se desenvolvendo esse organo para organo paralelo, organo livre e diversas outras estéticas que trazem à tona a polifonia, né? A necessidade de se construir vários sons. Vou dar um exemplo aqui, muito brevemente. A moto passando. Ó. Esse organo é de Chieri, o nome dele é Orbis Factor. Uma voz, vem o grave, a melodia se desenvolve, o grave mantém. O baixo contínuo. Essa música sacra, né? A música que era cantada nas missas. Mais um pouquinho. Beleza. Então, essa estética, ela foi evoluindo, né? A música profana, a gente tem pouco registro, mas é aí que tá. Durante a Idade Média, mais pro final dela, começou a ser criado um registro musical, que era muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Isso também é muito importante para a música, porque daí começou a ser registrado mesmo
como era tocado na época, né? No caso dos cantochões, não exatamente, a partitura era um pouco diferente, mas surgindo aí no final da Idade Média para a Renascença começou a surgir a partitura. Então as músicas são registradas mesmo e a gente pode tocá-las. Hoje em dia a gente pode ouvi-las com instrumentistas que tocam hoje em dia, né? Porque não tinha gravação, só tinha partitura, né? As que sobreviveram a gente consegue tocar. Mas aí, com essa evolução da música, a flauta foi reaparecendo, continuou surgindo mais modificações nela. Na música profana, na música do povo, provavelmente ela era muito usada, né, por ser um instrumento de fácil acesso, um instrumento pequeno, um instrumento de fácil construção, não gasta muito material, é barato, né, e não é difícil de se tocar. Não é algo que precisa de um virtuosismo, de um estudo muito grande, como o violino, como viola de gamba, como outros instrumentos da época, né? Então, ela era muito utilizada, mas ela passou realmente a ser fortemente utilizada na Renascença, que já é um pouquinho mais para frente da Idade Média, já é um outro período, né? E nessa época, vou pegar a contralto aqui para dar exemplo. Nessa época, a flauta era muito diferente, né? A gente tem modelos como a flauta de Dordrecht e a flauta de Göttingen, que são flautas da Idade Média, que elas remetem já à flauta doce com essa estrutura, porém com algumas diferenças, né? Ela não tinha esse sétimo orifício e esse pé. Normalmente ela era inteiriça, né? A cabeça dela ela também não soltava. Essa aqui tá bem coisinha, mas ela não soltava. Ela era feita toda em uma única peça de madeira, né? Que não tinha bem um encaixe. Isso dificultava a manutenção, isso dificultava o transporte, né? E essas inovações foram surgindo, foram construindo a cabeça do instrumento, o pé do instrumento, que é essa partezinha encaixável de baixo, que adiciona mais uma nota e melhora a afinação. Eles alongaram um tubo, né? Fizeram várias modificações mecânicas no instrumento mesmo, a proporção dos furos, modificaram tudo para deixar mais afinado, porque a música agora precisava dessa afinação, né? Agora era polifonia. Agora um instrumento tocava com o outro e esse outro instrumento mantinha uma outra voz, uma outra linha melódica diferente dessa. Então os dois precisavam estar muito bem afinados. Então essas modificações foram muito necessárias para se construir a música da Renascença, que já evoluiu muito. Existiam grupos de câmara, já existiam grupetos. Muitas das vezes a flauta era um solista de um grupo em que tinha lá presente o alaúde, ou algum tipo de violão ancestral, vários instrumentos como cravo, que também passou a ser muito utilizado no barroco mais à frente. E esses grupos de instrumentistas começaram a surgir. E aí, galerinha, que surgiu a família da flauta. Entendeu? Com essa necessidade dessa música polifônica, com essa necessidade de se tocar um conjunto, foram criados conjuntos de instrumentos. Isso não acontece só na flauta, acontece em muitos instrumentos musicais. Diversos instrumentos musicais têm essas famílias. Os trompetes têm, os trombones têm, instrumentos mais antigos, como a própria viola de gamba, que é um ancestral do violoncelo ali, do violino. Do alaúde também, existiam vários tamanhos de alaúde, que era chamado soprano, sopranino, contralto, assim como as flautas, né? Provavelmente poderiam até ter nomes diferentes, mas no caso da flauta era isso, que remete às vozes humanas, né? Nas vozes humanas tem o soprano, que normalmente são mulheres com as vozes mais agudas, tem as contraltos, que também geralmente são mulheres ali. Aí depois nas vozes dos homens tem o tenor, tem o barítono e tem o baixo. Então, entenderam? Tem essa lógica que eles puxam da lógica da voz humana para colocar nos instrumentos. E por isso que tem essa diferença de tamanho. Um toca um som mais grave, outro toca um som mais agudo. Diferença também na estrutura das notas, para que elas pudessem ser tocadas em conjunto. Entendem? Então vamos ouvir uma musiquinha rapidinha aqui desse período, para a gente continuar aí falando desse período da Renascença. Vou colocar aqui. Tá carregando. E essa música, essa canção é feita em um quarteto ou quinteto de flauta. São várias flautas.
flauta contrabaixo também. Ok? Esses links todos serão disponibilizados na descrição aí do vídeo. Se vocês quiserem assistir depois, vale a pena, beleza? Tá vendo? Todos são flautas que estão tocando. É tudo flauta. Porém, são diferentes flautas. Flauta soprano, flauta baixo, que juntas elas conseguem reunir todas essas vozes aí diferentes, em diferentes alturas, né? Quando diz altura em música, não é altura de volume, se tá muito alto para o vizinho reclamar ou não. A altura é se tá agudo ou se tá grave, entende? E essa música já é desse período renascentista. Vê como é que ela é bem polifônica, diferentes vozes. Bem bacana, né? Então, com essa evolução da música, a flauta começou a ser cada vez mais utilizada por músicos amadores, por músicos profissionais, até mesmo pela igreja. A gente vê flauta em peças sacras, né? Por mais que com muito menos frequência. E ela era muito difundida também como, assim como hoje em dia, como ferramenta pedagógica, para se ensinar a música. Já nessa época era usado como ferramenta pedagógica. Mas o grande boom da flauta doce não foi na Renascença. Foi no Barroco, um pouco mais à frente. Na Renascença, para o Barroco, os instrumentistas de flauta doce já tocavam profissionalmente. Já tinha profissional de flauta doce, né? Profissional em música. Já tinha como ganhar a vida com música. Então, normalmente, ela era tocada em música de câmara, né? Com pequenos conjuntos dentro de uma construção. E também aparecia em outros conjuntos, né? Conjuntos abertos, né? Como, por exemplo, hoje em dia a gente vê bandas tocando em procissões, em eventos religiosos. Isso acontecia também nessa época, com muito mais frequência do que hoje em dia. E é possível ver flautas doces nesses eventos também. Beleza? Chegando no Barroco, aí a gente entra na era do Vivaldi, do Bach, Johann Sebastian Bach, do Telemann. Esses três grandes compositores aí fizeram peças para flauta doce. Não só violino, não só violoncelo, flauta doce. Sim, são muito famosas, galera. A gente vai ouvir já em breve. No Barroco, né, a gente pensando, a Renascença teve um crescimento científico mesmo, né? As pessoas começaram a criar métodos, criar estudos, a ciência começou a evoluir, o crescimento social começou a evoluir, as cidades começaram a evoluir da Idade Média para a Renascença, né? Isso é muito visível quando a gente estuda história, né? É muito claro na nossa visão. Mas, em se tratando de música, aí a gente se perde um pouquinho. Mas aconteceu basicamente o mesmo. A sociedade evoluiu, a arte evolui, né? Assim como a música. Então, a Renascença, como a gente ouviu, já tinha uma música complexa, que se tornou mais complexa ainda no Barroco, né? Era necessário uma dinâmica maior, era necessário instrumentos mais adaptados, então a flauta novamente foi sendo modificada para se agregar aí aos valores da época. E principalmente era necessário um virtuosismo para tocar as peças do Barroco. Como assim, Pedro? Era necessária uma técnica bem evoluída, sabe? Os músicos, agora os amadores, eram os amadores, só que existia um espaço muito grande para os profissionais. Existiam muitos músicos nessa época, existiam formas de se viver de música, tanto que a gente vê, né, o Bach, a gente vê o Vivaldi, que eram compositores, que hoje em dia são muito famosos. A gente não ouve tanto de compositor da Renascença, mas do Barroco sim. Porque o registro era muito maior aqui já, de partitura. A gente tem muito mais acesso hoje em dia a peças e compositores do Barroco para frente, né, no classicismo, e aí vai, do que na Renascença, que é anterior. Então, já que era necessário um virtuosismo, eram necessários instrumentos mais versáteis. Então,
Outros instrumentos que eram usados ao invés da flauta doce na Idade Média e na Renascença, como eu disse, a flauta doce era popular, mas não era a principal. Nem no Barroco era, mas ela ficou muito mais popular, porque ela tem capacidades dinâmicas maiores que instrumentos anteriores a ela, né? Ela tem uma região muito próxima à voz humana, né? No caso da contralto. Ela é muito versátil, também um instrumento bem versátil, produz toda a escala cromática, né? Os sustenidos, os bemóis, aí, quem sabe de música sabe do que eu estou falando. Então ela passou a ser agregada fortemente nas orquestras do Barroco, que são diferentes das orquestras que a gente tem hoje em dia também, eram menores, com instrumentos diferentes. Não tinha uma proporção exata, tipo, sempre 10 violinos, 5 violoncelos. Não, às vezes tinha um violoncelo e 5 violinos, às vezes 5 violoncelos e um violino. E o compositor ia adaptando as peças para essa formação que ele tinha ali em mãos, né? E com essa evolução da música, a dinâmica da flauta doce mudou também, né? E ela se fez presente em concerto, em sonata, em duo, em trio, em quarteto, em óperas, em operetas, em concertos, em diversas estruturas musicais que a gente tem aí da época, né? Ela ficou muito popular mesmo, tanto que Barra escreveu para ela, Vivaldi escreveu para a flauta doce também. Ela era muito tocada, beleza? E não só tocada por amadores, mas por profissionais que tinham uma técnica muito evoluída, né? Eles precisavam de muito estudo para se tocar as peças do Barroco. Como, por exemplo, se a gente pegar essa peça aqui, ó, do Bach. Espera só carregar um pouquinho. A gente já vê a diferença dinâmica da coisa. É uma música lenta, mas em questão de dinâmica, olha, o som tá baixo agora. São todas flautas doces que estão tocando também. Tem se eu não me engano, são duas contraltos. Tem uma tenor, uma baixa e uma gran baixo, que é a subcontrabaixo, que eu falei que é gigantesca. Bem bacana, né? E também existia, galera, o travesso, que era parecido com essa flauta aqui. Só que ela tinha chaves, né? A estrutura dela é bem mais avançada do que essa aqui, em quesito de estrutura, em quesito de poder fazer notas muito específicas que essa aqui não consegue fazer, né, para poder tocar essa estética do Barroco, que é muito virtuosa, né? E o travesso, vou botar outra música aqui. O travesso, conforme o tempo foi passando, conforme a gente foi saindo do Barroco para entrar no classicismo, quem ficou com a cena foi o travesso. E a gente já vai explicar isso depois dessa outra música do Bach. Essa já tem uma estética e uma virtuosidade maior. Esse é o concerto de Brandeburgo, muito famoso do Bach, tá bom? Para flauta doce. Muito mais nota, né? Já dá pra ter uma noção, né? E a gente vê essa virtuosidade muito bem expressa no Vivaldi. Se você já ouviu Primavera, ou Verão, ou essas peças das 4 estações, você percebe nitidamente que os solistas eles tocam muito rápido. Parece até um rock and roll, sabe? Mais atual, tocado em guitarra, com solos bem velozes. Mas a estética era diferente, né? Claro. Como, por exemplo, essa peça aqui. Já do Vivaldi, do Antônio Vivaldi. É o concerto para flauta RV 443. Ó. Olha a velocidade. Olha a flauta tentando. Ó. Depois desse interlúdio aí.
Aí que já é uma orquestra mais ou menos formada, com violinos, com cravo, para fazer o acompanhamento. Né? Olha isso. Muito veloz, né? Mas não é só veloz, não é só nota. Tem uma dinâmica, ó. Baixo, alto, baixo. Ligado, staccato. Beleza? Ele tá passando um perrenguinho pra tocar, coitado. Mas realmente é muito difícil essa peça, né? A gente já consegue perceber. E aí o que acontece? Lembra que eu falei do travesso? O travesso ele evolui para a flauta transversa, que é aquele instrumento de metal que a gente tem hoje em dia, muito popular, né? A maioria das peças que a gente ouve o som de flauta, na verdade, é a flauta transversa. A flauta doce é bem menos popular hoje em dia. Porque veio o classicismo depois do barroco. O classicismo é um período que precisava de uma dinâmica muito maior do que o barroco. O barroco era o virtuosismo. Esse virtuosismo continuou. Só que aqui no classicismo, as orquestras cresceram muito. Diferente do barroco, aqui no classicismo a gente já tem orquestras com 60, 70 pessoas, com 20 violinos. Como é que a flauta doce aparece com um som tão baixinho, que é o som que ela tem? Né? Só com amplificação que não existia. Já a flauta transversa de metal, passou a ser construída de metal, ela já tinha um som muito mais abrangente, um volume de som muito maior e capacidades dinâmicas de tocar baixo, de tocar alto, de fazer passagens muito rápidas. Ela tinha essas capacidades mais evoluídas do que a flauta doce. Beleza? E o que aconteceu? A coitada da flauta doce foi para escanteio. Ela desapareceu assim das peças, dos compositores, das menções. Ela ainda existia, óbvio. Ela ainda era usada como forma de ensino e ela ainda era tocada, com certeza, tanto por músicos amadores quanto por músicos profissionais. Só que, diferente do barroco, ela não era um foco tão importante assim. Ela não era tão necessária. Quase nada necessária. Então ela desapareceu das orquestras, dos grupos. E ela só foi voltar de verdade, galera, lá aqui já perto do século XX. Já na Idade Moderna. Então ela passou todo esse período desaparecida e começou a voltar no início do século XX, final do século XIX ali, sendo redescoberta. E aí aconteceu uma coisa interessante também. Ela foi remontada novamente. E ela foi dividida entre dois tipos de flauta. Porque se eu não me engano, um luthier é quem conserta e monta instrumentos, né? Um luthier, se eu não me engano, alemão, ele pegou essa flauta doce, né? Flauta doce que a gente chama de flauta doce barroca. Ó, que legal. Mas por que barroca? Por que deram outro nome? Porque esse luthier, ele fez uma modificação na flauta, né? Modificou esses furos aqui e tornou, de certa forma, a execução do instrumento mais fácil. Ó. Antes, era preciso, na flauta barroca, era preciso fazer uma forquilha para chegar a algumas notas. Como, por exemplo, aqui o Fá. Você vê? Não tem um segmento. Na verdade, você tem que colocar os dedos para cá para fazer o Fá afinado. Na germânica, não. Você faz... Tá desafinadão, né? Porque essa é uma flauta barroca. Mas o Fá você faz simplesmente subindo essa escadinha. Só que tem um porém nisso tudo. Infelizmente. A flauta germânica, graças a essa estrutura, ela ficou mais fácil de ser tocada, mas também ela desafinou. Ele mudou a estrutura do furo, mas não mudou o resto da estrutura da flauta. Então, o Fá era desafinado. E por ele ser desafinado na escala aguda, que é aquele... desestruturou completamente essa oitava. Então, quem toca a flauta germânica sabe que a segunda oitava ela é desafinada naturalmente. E não tem como afinar. Porque está na estrutura da flauta o problema. Entende? Então, ele facilitou na didática,
facilitou na dinâmica, mas prejudicou em todo o resto, né? Então essa flauta germânica é ela que se popularizou muito. Normalmente a gente vê a fabricação dela em massa pelas empresas, as flautas que a gente vê por aí em 1,99, ou realmente flauta da Yamaha que a gente vê por aí que dá para comprar, que já tem um som afinado, são germânicas. Tem esse problema, entende? Então se você aí tem interesse em tocar flauta, já toca, optem pela barroca. Não escolham a germânica, simplesmente por esse fato. Dá para tocar a flauta germânica? Dá, com certeza. Só que se você pegar para tocar em um grupo, com violino, com violão, com piano, não vai dar não, cara. Vai ficar desafinado, não vai sair legal. Você vai precisar de uma flauta como essa, não necessariamente de madeira. Tem flauta barroca de plástico, perfeitamente normal. Mas aí, ela é um pouquinho mais difícil na execução, mas ela é afinada. E a gente precisa dessa afinação. Lembra que lá atrás, na Idade Média, na Renascença, eles mudaram toda a estrutura da flauta justamente para ela ficar afinada? Né? Para você ver, é muito importante essa afinação que foi trocada, por mais que tenha sido um acidente, né? As histórias contam que não foi uma coisa que ele fez, o luthier fez de propósito, na maldade, tipo, vou deixar desafinado, mas vai ficar mais fácil. Não, foi um acidente. Um acidente que acabou se popularizando, entendeu? É um problema hoje em dia essa popularização da flauta germânica, tá bom? Então, aí a flauta começou a ressurgir depois dessa germânica, depois dessa reconstrução. Ela começou a voltar como instrumento pedagógico para se ensinar música. É muito importante mesmo a gente lembrar disso. Mas não só isso, ela começou a reaparecer em outros grupos, em pequenos grupos de orquestra, de câmara que existem hoje em dia. E muitas releituras que a gente tem dessas épocas, dessas peças de época, né? A gente encontra vários grupos que tocam música barroca, que tocam música da Renascença, que tocam música do classicismo, né? Que toca Beethoven, toca Vivaldi. Existem grupos específicos que tocam só bar. Existem grupos mais específicos que tocam só peças de flauta doce do bar. Né? Existe tudo isso hoje em dia. Muita informação, né? É só você ir no YouTube e pesquisar que você vai ver um monte. Um monte de grupo. Fora esses grupos específicos da flauta e do repertório da flauta, a gente encontra a flauta em banda de rock hoje em dia. Em banda de rock, em banda de jazz, a gente encontra em chorinho, em samba, beleza? Não é. Hoje em dia a flauta doce se popularizou novamente. Só que diferente do barroco, que era um instrumento virtuoso, um instrumento. Então ela deixou de ser instrumento virtuoso para hoje em dia ser um instrumento pedagógico, um instrumento que muitas das vezes executa peças mais simples em se tratando da música popular. É um instrumento que é muito tocada em músicas folclóricas. Da flauta doce e desses outros modelos de flauta que aqui foram mencionados, como o travesso, como a flauta transversa, evoluíram outras flautas, como essa aqui. Ela não é uma flauta antiga, é uma flauta nova, feita hoje em dia. É só que através de modelos que são muito antigos. Então está a importância da história dos instrumentos, né? Porque a gente descobre de onde eles vieram e também a gente tem uma noção de como os instrumentos de hoje em dia são formados. Porque é um acúmulo de conhecimento, né? Para se construir esses instrumentos. É um acúmulo de informação. Hoje em dia a gente encontra a flauta doce de diversas formas. Com chaves, com estruturas para que ela fique... para que ela possa executar peças mais complexas, para que ela execute notas que ela não executava. Então a gente, hoje em dia a gente conhece várias estruturas de flauta, como eu disse, as flautas que são criadas como se fossem caixotes, não em peças cilíndricas. A gente encontra flautas de diversos materiais, acrílico, metal, né? E tudo isso interfere no som. E a maioria dessas inovações são atuais, né, galera? Não são antigas. E é por aí que a história da flauta ela converge, né? Ela passou nas partituras de diversos compositores, o Sammartino, o Vivaldi. Tem muitos aqui que eu não falei, o Purcell e diversos outros também. Até entre o classicismo é possível encontrar uma ou outra peça que tem a flauta, mas é muito difícil, como eu falei, ela sumiu nesse período. Teve um desaparecimento, mesmo assim como diversos outros instrumentos, né? A história é assim.
né? O novo é substituído, o velho é substituído pelo novo, e o novo depois é substituído por algo ainda mais novo, né? Isso é comum. Então, pessoal, essa é a história da flauta. Se vocês quiserem ouvir melhor as músicas que eu postei aqui, beleza? Essas músicas estão no YouTube aí. Ouçam essas músicas com atenção, com fone, para vocês ouvirem a diferente sonoridade das flautas ali em conjunto, né? Porque eu sei que quando eu coloco aqui no som, a qualidade, né, vem ruim. Isso é normal. Então espero que vocês tenham gostado. Confiram, não esqueçam de conferir os outros conteúdos aí da Cultura Presente nas Redes 2. Tem bastante coisa bacana, bastante temática bacana, beleza? Então não se esqueçam. A arte é sempre algo que agrega muito à nossa cultura, à nossa vivência. Estudar a história de um instrumento é uma coisa que agrega muito mais do que a gente imagina. Então é muito importante. Você que viu esse vídeo até o final, parabéns. Espero que você seja um flautista. Espero que você esteja estudando um instrumento ou esteja interessado em estudar. Né? Porque quanto mais músico, quanto mais gente envolvida com arte a gente tem, o mundo vai ficando melhor, não é não? Então é isso aí. Muito prazer. Foi uma honra. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Beleza?